discordo de você. Jogo cheio de pesadelo, coisa chata. Ele tinha mercado na Europa. Chama pra testar pra fazer raiva, como fez na Venezuela. A seleção embalou rumo ao Hexa 2022. Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos para mais um programa Olho do Lance. Quero agradecer a presença do Arthur e do Rafael. E hoje nós vamos falar exatamente do futebol masculino nas Olimpíadas. Está muito bonito demais. Olha, Japão com toda uma organização fera demais. E é isso que nós vamos conferir a partir de agora no programa Olho do Lance. O Brasil está no grupo D, Brasil, Costa do Marfim, Alemanha e Arábia Saudita. O Brasil estreou contra a equipe da Alemanha, venceu por 4-2 e depois enfrentou a equipe da Costa do Marfim, a seleção da Costa do Marfim, e ficou apenas no empate. Portanto, a classificação é a seguinte: o Brasil com 4 pontos, a seleção da Costa do Marfim também com 4, a Alemanha vem com 3 pontos e a Arábia Saudita com nenhum ponto, é a lanterna do grupo D. Eu quero saber agora do Arthur, como ele viu o jogo da seleção brasileira frente à equipe do Costa do Marfim, que ficou apenas no empate, e que se esse resultado foi certo ponto bom para a equipe da seleção brasileira, Arthur. Muito boa noite, Jorge, boa noite, Rafa, a todos que estão nos assistindo. Apesar de, quando você olha para o resultado, né, um 0-0, e a gente sabe do potencial que a seleção brasileira tem, olhando friamente, apenas o resultado talvez não tenha sido grande coisa, realmente, ter já saído com uma vitória, já garantiria ali o primeiro lugar, praticamente, contando com, claro, uma vitória contra a Arábia Saudita, mas a gente também não pode deixar de dizer que uma expulsão aos 13 minutos complica demais, complicou, no caso, demais a seleção. E ainda uma expulsão ali num homem do meio, que você tem que recompor todo o sistema, e apesar de tudo isso, dessa expulsão, e de você estar enfrentando uma seleção muito boa, a seleção da Costa do Marfim, que tem bons jogadores, atletas que atuam no futebol europeu, que são jovens com grande potencial, então mesmo frente a uma boa seleção e jogando com um a menos praticamente quase que o jogo inteiro, né? A gente teve o Douglas Luiz expulso ali pelos 13, 14 minutos, e aí teve a expulsão do jogador da Costa do Marfim, mas só aos 34 do segundo tempo. Então, mesmo com tudo isso, a seleção conseguiu criar mais. A gente foi bem em grande parte da partida, a gente se fechou, claro. Abaixou as linhas, procurou jogar num erro da Costa do Marfim, e quando esse erro saía, a gente, assim como foi contra a Alemanha, a seleção se mostrava muito rápida na roubada de bola para a transição ofensiva, né? Então, a gente roubava a bola no meio e já ligava, seja Matheus Cunha, seja Richarlison, seja Antony, até às vezes o Claudinho mais fazendo a ligação, mas a gente sempre estava conseguindo desarmar e criar os nossos ataques. Então, no segundo tempo, a gente chegou até a jogar melhor do que a Costa do Marfim, e aí já propondo o jogo, já sem as linhas estarem tão baixas. Então, eu vejo, não, lógico, o resultado não é um resultado positivo, sair só com um empate. Mas devido ao contexto do jogo, mais uma vez a seleção jogou bem, a gente ainda desperdiça muita chance. E aí, talvez, a gente poderia tá contando com o Pedro, né? Ali como um 9 seria uma mão na roda, porque a gente cria, e a gente acaba esbarrando, né? Ali no terço final, a gente não finaliza porque o passe não saiu, ou quando finaliza, a gente desperdiça chances, que foi o que aconteceu contra a Alemanha, um resultado que estava tranquilo, que a gente poderia ter goleado, feito mais gols, a gente não conseguiu, porque a gente esbarrou nisso, de criar muito e não concluir. E aí a Alemanha foi voltando no placar. Então, contra a Costa do Marfim, em alguns momentos do jogo, onde a gente estava melhor, se a gente tivesse feito um gol, aí a gente abaixava a linha de novo e poderia ter saído com resultado positivo. Mas não acho que é nada de outro mundo empatar em 0-0, principalmente se tratando só da seleção sub-23, porque aí você tem outras seleções que claro, sempre vão ter jovens com potencial também, que a gente não está falando da seleção principal. Então, para o último jogo contra a Arábia Saudita, já perdeu os seus 2 primeiros jogos, então espera uma vitória até que tranquila da seleção brasileira. E aí é preparar, que aí depois a gente, se passar em primeiro, né, se tudo der certo, a gente pega o segundo do grupo C.
Muito bem, o Arthur aí, então, falando exatamente da partida da seleção brasileira que ficou no empate contra a equipe da seleção Costa do Marfim. Agora eu quero saber do Rafael. Rafael, próximo compromisso é contra a Arábia Saudita, que vem de 2 derrotas. Muito difícil a situação da Arábia Saudita. Da sua visão, o que o Brasil vai ter que fazer para conquistar a vitória e aí consumar definitivamente a classificação para a próxima fase? Muito boa noite, Jorge. Boa noite, Arthur. Boa noite a você que nos assiste no nosso debate no Olho no Lance. Jorge, o Brasil precisa entrar muito concentrado nesse jogo contra a Arábia Saudita, porque apesar de parecer um jogo muito fácil, é aquela coisa, o adversário, apesar de estar vindo de 2 derrotas e ser pelo nome e pelo futebol jogado fácil, dar a entender que é uma partida fácil, mas você tem que fazer parecer ser fácil. Nós vamos voltar, eu quero voltar, Jorge, a 2016 e lembrar que a Arábia Saudita também esteve no grupo do Brasil em 2016 e o Brasil não conseguiu vencer. Naquela ocasião, o Brasil empatou em 2 vezes 0-0, em 2 jogos que seriam fáceis, e o Brasil só foi conseguir vencer na terceira partida da primeira fase contra a Dinamarca. Então, muito pelo que o Arthur disse também, por ser uma sub-23, não é a seleção principal, não tem aquele entrosamento, não é aquela equipe. Aí você vê que o futebol é um pouco diferente, as equipes não têm tanto entrosamento. Algumas seleções é quase um catadão, você faz uma preparação toda em cima da hora, os clubes não liberam, não é uma data FIFA, então acaba meio que sendo um remendo. O Richarlison entrou meio que de última hora nessa seleção olímpica e acabou virando um dos grandes destaques, né? Fez uma grande partida contra a Alemanha, 3 gols, uma partida que o Brasil entrou muito forte, entrou muito bem nos primeiros minutos, mas poderia ter feito mais gols. Eu acredito que não vai fazer tanta diferença nesse final. Eu acredito que o Brasil vai passar em primeiro. Mas é importante porque é a Alemanha. Pode ser o sub-20, o sub-23, pode ser a 4ª, 5ª seleção que a Alemanha poderia mandar, mas ainda assim é a Alemanha. É uma seleção muito complicada de se enfrentar. É um grande nome do futebol, seria o nome mais complicado, a seleção mais complicada de se pegar nessa primeira fase. Mas o Brasil não vai ter o Douglas Luiz para esse jogo contra a Arábia Saudita. Acredito que o Jardim deva colocar o Gabriel Menino, pode ser uma boa escolha, porque afinal de contas a seleção, eu acho que isso é um jogo para o Brasil jogar para frente, o Brasil ser ofensivo. O Brasil deve matar esse jogo já no primeiro tempo, tentar fazer gols, mas levar a sério, não ficar criando e perdendo os gols, porque senão pode virar um jogo perigoso, né? Na outra partida, Costa do Marfim e Alemanha, deve ali sair um jogo muito duro. Acho que a Costa do Marfim tem uma certa vantagem contra a Alemanha, tem um ponto a mais, né? E a Alemanha vai tentar se classificar. Acredito que não... Na verdade, a sensação que eu tenho é que as seleções europeias, elas, nas Olimpíadas, elas não conseguem ir tanto adiante, muito porque não conseguem enviar suas equipes principais, mas a sensação que eu tenho é que também não levam tão a sério assim, né? Se você for para ver o retrospecto, né, nas últimas Olimpíadas, só a Alemanha em 2016, né? Depois teve o México, 2012 contra o Brasil, 2008 tivemos a Argentina e Nigéria, não é verdade? Em 2004 tivemos a Argentina e Paraguai fazendo a final. Então os europeus meio que ficam no meio do caminho. A Espanha, 2012, que tinha aquele time maravilhoso, badalado, não passou da primeira fase em Londres. Então as seleções europeias meio que ficam devendo nas Olimpíadas. E o Brasil cruza com um grupo muito complicado. O grupo do Brasil já é um grupo difícil e, na minha opinião, cruza nas quartas de finais com um grupo complicado também. E tem a Espanha, que é a seleção que é a mais valiosa, com os jogadores mais caros dessa Olimpíada, né? Alguns jogadores até que vieram da Eurocopa, como o Pedri, como o Oyan Zabal, o Dani Olmo também. E tem a Argentina, que é sempre a Argentina, nosso rival histórico, né? E tem a Austrália, tem o Egito, que são seleções ali que sempre se destacam dentro das suas confederações. Então, vai ser umas quartas finais bem difíceis, né? O Brasil passando em primeiro ou passando em segundo, viu? E aí, passando e no mais para frente, acredito que quando o Brasil for se passar das quartas de finais, aí entrando num chaveamento com outra parte, com os grupos ali que tem Coreia, Romênia, Honduras, aí vai ficar um pouquinho mais fácil. Mas o Brasil tem que fazer ficar fácil
essa sequência das Olimpíadas. O Brasil tem time para isso, tem um time muito bom, ainda que não tenha vindo todo mundo que o Giardini queria, mas o Brasil tem plenas condições de chegar às cabeças e defender esse bicampeonato olímpico aí nas Olimpíadas de Tóquio, Jorge. Muito bem lembrado, Rafael. O Brasil, nas Olimpíadas de 2016, o Brasil sagrou-se campeão aí. Portanto, agora busca o bicampeonato. Sabemos que o Giardini, então, tem um compromisso com o seu elenco, né, com os jogadores, e, logicamente, ele queria uma seleção completa com o Gerson, com o Pedro e outros jogadores, que, infelizmente, por não ser data FIFA, os clubes não liberaram. Mas o Brasil tem uma equipe talentosa, grandes jogadores. Eu acho que apenas foi o segundo jogo. Eu acredito que a partir do jogo contra a Arábia Saudita, a gente vai ver um Brasil mais diferente, um Brasil mais empolgante. E é isso que nós queremos enquanto torcedor brasileiro. Arthur, o Brasil vem como o último campeão de 2016. Você acha que o Brasil hoje já sente pressionado e é dever trazer uma medalha para o Brasil, seja prata, ouro, lógico, nós queremos, a preferência é o ouro, mas como você vê, o Brasil com esse elenco pode trazer a medalha de ouro? Acho que com certeza é uma seleção muito capaz e assim como eu havia falado quando a gente falou sobre o futebol feminino, eu falei que eu gostaria de falar sobre o futuro, além das Olimpíadas. Se a gente for falar do futuro para o futebol masculino para além das Olimpíadas, a gente sempre tem que citar a Copa do Mundo, que já é no ano que vem. Então, as Olimpíadas sendo disputadas agora, é claro, 1 ano e meio é muita coisa para preparação, porque a gente tem eliminatórias, tem muita coisa ainda. Mas são jogadores que estão jogando aqui nas Olimpíadas que claramente podem estar ajudando a equipe no plantel principal, como é o caso do Bruno Guimarães, o caso até do próprio, talvez, Guilherme Arana, o Daniel Alves, que a gente sabe que se chegar bem, talvez pode ser até o lateral direito titular para cumprir ali um papel que a gente está sendo bem carente, principalmente desde quando o Daniel Alves, né, teve que ficar ausente da seleção principal. Então eu acho que assim, falando sobre em nomes, você citou se a gente vai trazer uma medalha. Para mim hoje, por exemplo, se o Brasil, é lógico, muita coisa pode acontecer, algum cruzamento com alguma equipe mais complicada, dentro de uma Olimpíada sempre é muito duro, até por isso o Brasil só foi ganhar o ouro em 2016, mas eu acho que hoje, se a gente sair das Olimpíadas sem nenhuma medalha, falando da seleção brasileira, não só no nome seleção, mas hoje, com os atletas que a gente tem disputando essa Olimpíada, principalmente no papel, né? Se a gente sair sem uma medalha hoje, eu acho que vai ser um vexame. Outro vexame, assim como perder a Copa América para a Argentina. Porque hoje eu não acho que tenham 3 seleções dentro da Olimpíada que estão melhores de nome do que a gente e visando uma preparação mais para Copa do Mundo, você tem dos jogadores que a gente tem aqui que podem ajudar no plantel principal, a gente sair da Olimpíada sem uma medalha, na minha opinião, seria um vexame. Logicamente, a cobrança sempre ocorreu e vai ser constante em termos de resultado para a seleção brasileira. Mas eu confio muito no trabalho do Giardini, eu acredito que ele tem o grupo na mão, os jogadores entenderam o porquê ser convocado, o porquê vestir a camisa da seleção brasileira. Lógico, se tivesse com o Neymar, com outros jogadores aí, com certeza teria um desempenho melhor, mas não podemos desprezar que esse elenco é um elenco forte, é um elenco capaz, sim, de dar a volta por cima, fazer bons jogos e trazer uma medalha de ouro para o Brasil. Bom, Jorge. Oi. Jorge, só para ressaltar também, a questão que o Arthur falou é interessante porque o Brasil venceu em 2016 e antes das Olimpíadas o Brasil tinha perdido a Copa América, que estava um clima muito ruim. E aí entrou o Micali, né, porque o Dunga também saiu treinador do Brasil nas Olimpíadas de 2016. E aí o Dunga sai, a CBF efetiva o Micali como treinador das Olimpíadas do Brasil, o Brasil vence as Olimpíadas e traz um clima muito mais leve para o trabalho do Tite. Porque o Tite, mesmo começando um início de trabalho, ele já começa com a seleção, mesmo que não tenha sido dele, sendo campeão. E o Brasil, a sensação que eu tive é que o Brasil, a seleção brasileira principal, entrou muito mais leve na sequência das eliminatórias
E até alguns jogadores ganharam muita confiança na sequência das eliminatórias, como foi o Gabriel Jesus, que jogou as Olimpíadas e no primeiro jogo da seleção principal fez, se eu não me engano, 2 ou 3 gols contra o Equador, lá em Quito. E aí você, então, tem essa questão também. Pode ter que surjam jogadores nesse time olímpico que acrescente na seleção principal e pode ser importante lá na frente no trabalho da seleção brasileira. Ó, vou falar baixinho aqui, hein? Esse jogo contra o Equador, se eu não me engano, acho que foi 5-0 para a seleção, né? O Equador vinha bem pra caramba nas eliminatórias, era uma das seleções que talvez, principalmente jogando... Era líder? Isso, principalmente jogando fora de casa, uma das seleções mais complicadas de enfrentar. A gente goleou eles, como você disse, com 3 gols do Gabriel Jesus logo após ganhar a Olimpíada. Ali eu tinha certeza que a gente ia vencer a Copa de 2018. Infelizmente, eu me iludi completamente. Vamos esperar aí o desempenho aí da seleção brasileira aí. E até agora vem demonstrando um belo futebol. Rafael, na sua visão, quem poderá ser o protagonista da seleção brasileira nas Olimpíadas? E quem é o jogador aí que está realmente com o pé na seleção principal que poderá disputar a Copa do Mundo no Catar em 2022? Jorge, eu concordo muito com o Arthur. Eu acho que o Daniel Alves tem tudo para ser o grande líder dessa seleção, porque o Daniel Alves ele fede a títulos para começar, né? Ninguém é mais campeão que o Daniel Alves no futebol. O cara ganhou tudo. Então ele traz um espírito vencedor para essa equipe. Ele agrega muito. Ele é aquele cara que vai chamar a equipe, vai motivar. E ele é muito técnico, é muito bom jogador. Você vê um jogador com a idade dele, ele sobra na lateral direita. E não só da seleção brasileira. Gente, você vê a seleção francesa, que é a melhor seleção do mundo, não tem um lateral direito como Daniel Alves. Muitas seleções no mundo aí não tem um lateral como Daniel Alves, mesmo com 38 anos. E eu digo mais, Jorge, a Itália foi campeã agora da Eurocopa com Chiellini e Bonucci acima dos 35 anos. Tá certo que são zagueiros, mas por que não, de repente, o Daniel Alves, a gente não apostar? É uma posição tão carente, é um jogador que agrega tanto na seleção brasileira. Eu acredito que o Daniel Alves, para ontem, tem que ser titular da seleção principal. E eu acho que ele vai se destacar muito. E até na bola parada também, né? Um jogador de bola parada que é importante, o Daniel Alves. Tem também o Richarlison, que é um jogador de muita utilidade, que vem crescendo, que vem mostrando força, fez 3 gols aí contra a Alemanha. É um carisma no futebol, é uma pessoa, é uma personalidade ímpar no futebol. É aquele jogador que se posiciona, que tem personalidade. Então, o cara que vai agregar muito nessa seleção aí, nessa seleção olímpica. Já é destaque na principal, né? E nessa seleção olímpica aí vem muito bem. Eu queria também destacar para o final também o nosso bravo Matheus Cunha, né? Que está perseguindo. Eu acho que é um cara que, quando ele fazer um gol, ele vai deslanchar aí, esse menino aí. Não tem conseguido, não tem tido muita sorte, né, nas suas finalizações, mas acho que vai ter, quando ele fizer gol, sai de baixo, vai deslanchar. E amanhã, não é amanhã o jogo contra a Arábia Saudita, né? Eu acho que ele vai deslanchar aí, hein? O jogo é esse. Muito bem. Arthur, na seleção olímpica ocorre um ciclo, né? Você acha que, dependendo do resultado das Olimpíadas de Tóquio, algo poderá acontecer de novo na seleção brasileira? Você acha que o Jardine continua ou não continua, ou vai ser com outro treinador? Porque tem essa definição, né? Treinador para a seleção principal, treinador para a seleção olímpica. Como você vê esse lado de organização por parte da CBF? Assim, eu creio que, é claro, você falar do trabalho do treinador, você resumir todo como você disse, um ciclo. No caso do Jardim, um ciclo muito bem feito, uma seleção muito bem preparada, sempre entregando bons nomes para a seleção principal e trabalhando em conjunto com o Tite, né? Como foi para a convocação da Copa América e das Olimpíadas. Acho que resumir tudo isso a uma talvez possível derrota nas Olimpíadas, ou então sair sem uma medalha, eu acho que seria muito pouco. A análise que precisaria ser feita é que tipo de jogador a gente quer produzir e que tipo de técnico a gente vai ter para tirar os jogadores da seleção olímpica e passar para a principal.
Então, a gente precisa saber se a gente vai ser resultadista na seleção olímpica também, a gente só vai querer cobrar resultado, ou então se a gente vai querer um técnico que tenha um modelo de jogo que seja muito parecido, similar, e que trabalhe em conjunto com o da principal, para a gente preparar os jogadores que vão nos ajudar mais para frente, como por exemplo, aqui, como eu mesmo tinha citado, você tem o caso do ataque brasileiro, você tem Claudinho, Matheus Cunha, no meio Bruno Guimarães, você tem o Richarlison ali pelo lado, tem o Antony, poderia ter Pedro, Gerson, Arana, Daniel Alves, você tem uma seleção que tem jogadores que claramente, se bem preparados, podem disputar uma Copa do Mundo pela seleção brasileira. Então, eu acho que no caso, quando se trata do sub-23, sub-20, sub-17, qualquer seleção que seja, ganhar é bom, lógico, sempre é. Mas falando de base, eu acho que a gente precisa ser menos resultadista, cobrar menos o resultado e mais o processo. Até que ponto esse treinador pode preparar os nossos jogadores para que quando eles chegarem na seleção principal, eles estarem aptos a nos entregar o futebol que a gente quer. Tipo assim, não sei se fica um raciocínio muito claro. É lógico que eu também quero que a seleção vença as Olimpíadas e que sair, como eu disse, sair sem uma medalha para mim seria um vexame, mas precisa ver até que ponto isso vai atrapalhar no trabalho do treinador que está no ciclo olímpico da seleção. Se ele estiver preparando os atletas e a gente estiver produzindo bons atletas para a seleção principal, não vejo, por exemplo, problema de ele não sair vitorioso das competições. Concordo plenamente aí com as considerações do Arthur, muito bem colocado. Eu acredito que é um ciclo, mas dependendo do resultado, se o ciclo for positivo, o Jardine poderá aí prolongar por mais um bom tempo a seleção, porque já demonstrou que é um bom treinador muito experiente e que vem colhendo bons frutos aí. Esperamos que esse trabalho seja bem longo e que poderá servir a seleção principal aí com as grandes joias. Muito bem, agora vamos para o placar do jogo entre Brasil e Arábia Saudita, que vai ser quarta-feira, né? Dia 28, às 5 horas da manhã. Então aí você aí, ó, já programa já, grande jogão na tela da TV, Brasil e Arábia Saudita. Eu quero saber do Rafael o placar desse jogo. 6-0, Jorge. 6-0 esse jogo aí, hein? O Rafael não economizou gol ainda, os gols. E vai ser pouco. Esperamos que seja uma manhã de muitos gols. E você, Arthur, placar de Brasil e Arábia Saudita? 5-0 Brasil. Com gol do Matheus Cunha, por favor, ele é muito bom, mas ele precisa fazer gol, cara. 5-0 pra gente. Eu vou aí de 4-1 para a seleção brasileira. Eu acredito que futebol tem e vamos aí torcer para que esses jovens possam fazer o melhor e trazer a medalha para o Brasil. Estamos chegando ao final do programa Olho do Lance. Quero agradecer a você pelo carinho, pela audiência, agradecer de coração a esses dois grandes, excelentes comentaristas, o Rafael Araújo e o grande Arthur. Olha, estou de parabéns aí. Aqui só tem fera, parece uma selva. Deixa aí seu like, compartilha com os amigos, comenta, divulga aí com os amigos. E olha, pode falar que esse programa é show de bola. Ficamos por aqui. Prometemos voltar na próxima semana com mais um programa Olho no Lance. Até mais. Abraço a todos.